menor é um átomo comparado a uma célula? E o ser humano comparado ao planeta Terra? E a Via Láctea em relação a todo o universo? Fica difícil imaginar, não é? Isso demonstra o quanto somos pequenos ou grandes no universo, ou quão relativas são as grandezas. E para quantificá-las, existem as unidades de medida. Quando o homem conseguiu criar equipamentos e tecnologias, por meio dos quais pôde aumentar o poder de seus sentidos, um novo mundo foi revelado. Foi primeiramente pelos avanços da ótica que conseguimos enxergar o mundo microscópico. Aquilo que é tão pequeno que não se consegue ver a olho nu. E também coisas que estão muito longe, como detalhes da Lua, dos planetas e das estrelas. Uma boa analogia para entendermos isso é pensarmos que esses equipamentos nos tornaram homens biônicos. Nesse novo mundo revelado, o homem foi obrigado a trabalhar com medidas de grandezas muito pequenas para medir as coisas microscópicas e muito grandes para medir o macro. Vamos para um exemplo prático. Você já parou para pensar o que significa um ano-luz? Ano-luz é a unidade de medida astronômica que corresponde à distância percorrida pela luz no período de um ano. Já que a luz viaja a uma velocidade de 300 mil km por segundo e que um ano tem 31.556.952 segundos, um ano-luz tem aproximadamente 9,46 trilhões de quilômetros, ou 9,46 vezes 10 a 12 quilômetros, ou aproximadamente 10 a 13. Agora, olhemos para dentro do nosso planeta e para a menor partícula que caracteriza um elemento químico, o átomo. A medida aproximada do núcleo atômico, em centímetros, é de 10 elevado à potência de menos 13. Ficou claro? Olhem a quantidade de zeros desse número. Os curiosos! Mas vamos ver agora como nossas equipes de curiosos exploram essas micro e macro grandezas. Olá, bom dia. Bom dia! O senhor que é o Luciano? Sou eu mesmo. E são vocês que vieram aqui para saber sobre o funcionamento do microscópio, não é? Isso! Como funciona o microscópio? Bom, o microscópio óptico, como esse que está aqui sobre a bancada, ele é projetado para que a gente possa ver imagens de coisas muito pequenas ampliadas. Coisas tão pequenas que não dá para ver o olho nu. O microscópio, ele basicamente é formado por lentes que ampliam a imagem, como a ocular e a objetiva. E quando nós colocamos o material aqui, uma luz que sai daqui de baixo é projetada no material e a imagem é formada. E o que dá para ver com o microscópio óptico? Dá para ver bastante coisa, como por exemplo algumas lâminas que eu vou mostrar para vocês aqui nesse outro microscópio óptico. Esse microscópio ele tem uma câmera acoplada sobre ele e a câmera vai transmitir a imagem para esse monitor que nós vamos observar. Então se a gente aumentar a intensidade de luz, começamos a ver algumas imagens. Isso aqui é raiz de cebola. E aí nós conseguimos ver aqui em 100 vezes. 100 vezes é a ampliação ótica aqui do microscópio. No monitor fica um pouquinho maior, não é? E aqui dá para a gente ver essas manchas um pouco mais escuras, que são os núcleos das células. Se ampliarmos um pouco aqui a imagem, conseguimos ver bem mais aproximado. Nossa! E dá até inclusive para ver algumas células que estavam em divisão no momento que foi feita a preparação, como essas aqui no centro. Legal. Tem como a gente ver outras lâminas? Tem. Eu tenho uma outra lâmina aqui que dá para mostrar para vocês. Né? É uma outra lâmina de tecido animal. Né? Então tem estruturas animais. Então aqui nós conseguimos ver, sob aumento de 100 vezes, tecido epitelial, tecido sanguíneo, cartilaginoso, gordura. Né? Então vários tecidos que são encontrados dentro do nosso corpo. Né? E de novo, cada pontinho mais escuro aí são os núcleos das células. Legal. E o microscópio eletrônico, como funciona? Bom, o microscópio eletrônico tem um funcionamento bem mais complexo que o óptico. Né? Ele trabalha com um feixe de elétrons com comprimento de onda muito pequeno. E para controlar o feixe de elétrons, existe um sistema eletromagnético formado por bobinas denominadas lentes magnéticas. Essas bobinas são responsáveis pela resolução do microscópio eletrônico, que é capaz de focalizar até átomos.
A diferença entre o microscópio óptico e o eletrônico é seu maior poder de resolução, já que ele utiliza ondas mais curtas do que o óptico. Quanto menor for o comprimento de onda, maior o poder de resolução do microscópio. E o que tem a ver elétron com onda? Elétron não é uma partícula? É uma partícula, mas já há algum tempo a física moderna mostrou que o comprimento de onda pode ser associado a qualquer partícula, não é? Querem ver algumas imagens no microscópio eletrônico? Então vamos chegar por aqui. Essa aqui, por exemplo, são só 500 vezes, um pouquinho a mais do que na microscopia óptica que nós vimos agora há pouco. E isso são pólenes de planta, né, das flores das plantas. É uma imagem bem legal, né? Tem uma outra imagem como essa aqui, que é 1000 vezes, um aumento de 1000 vezes. É fungo. Bolor. Tem uma outra imagem, agora sim com aumento bem maior, 3000 vezes. Né? Isso são bactérias. Então cada uma dessas estruturas globulares que vocês estão vendo são células bacterianas. São bactérias que normalmente habitam o trato intestinal humano. Bom, pessoal, acho que com todas essas informações nós conseguimos cumprir a nossa missão, que era descobrir um pouco sobre esse mundo micro, né? Mas além das incríveis imagens relacionadas à biologia, a microscopia é muito utilizada nas pesquisas que envolvem materiais. Os microscópios de força atômica, por exemplo, são capazes de reconhecer e manipular materiais em escala atômica, podendo, por exemplo, distinguir átomos de diferentes elementos sobre uma superfície. Com a equipe amarela, passamos a entender melhor sobre os microscópios. E o que será que a equipe azul tem a nos mostrar? Esta constelação representa uma figura mitológica de um grande caçador, criada pelos gregos e romanos antigos. Com a ajuda do planetário, podemos visualizar o que eles viam nesta região do céu. Puxa, que viagem, gente! Vocês viram? É muito legal. Mas será que é de verdade ou será que é só um filme? Oi, pessoal. Vocês estão com dúvidas? Meu nome é André e eu sou professor de astronomia daqui. Oi, eu sou o Jonathan. Eu sou Fernanda. Eu, Edu. Isso que vocês viram aí é uma simulação, mas é uma simulação que representa fielmente o movimento dos corpos celestes, tendo a Terra como referencial, e baseado em observações que vêm sendo feitas há milhares de anos. Mas como há milhares de anos? Eu pensei que a astronomia era feita com telescópios. Já existia telescópio há milhares de anos? Essa é uma boa pergunta, que eu vou responder levando vocês para um local muito interessante. Venham comigo. Claro que não existiam telescópios há milhares de anos, mas a astronomia não é só isso. É também a medição da posição dos astros no céu. E isso vem sendo feito desde a antiguidade, por vários povos ao redor do planeta. Como, por exemplo, nesse monumento de pedra, que é uma réplica de Stonehenge, que existe na Inglaterra. Ah, aquele lugar místico que a gente vê no cinema. Mas como você sabe que esse monumento tem a ver com o céu? Os cientistas descobriram que essas pedras estão alinhadas, marcando os solstícios de inverno e verão, que são posições muito específicas do movimento do Sol no céu e que acontecem apenas 2 vezes por ano. Mas eles não tinham nada para fazer mesmo, hein? Não, o fato é que foi por meio dessas marcações que foi possível organizar um calendário que marcasse as épocas de plantio, colheita, inundação, seca, estações do ano, coisas muito importantes para a sobrevivência. Poxa, mas hoje isso tudo tá tão simples nos calendários que a gente tem. Tá, mas e o telescópio? O telescópio é composto por um sistema de espelhos e lentes capaz de ampliar a imagem do objeto a grandes distâncias, ou seja, amplia a capacidade humana de enxergar o macrocosmos. Mas qual a capacidade de alcance de um telescópio? Bem, quanto maior a abertura de um telescópio, mais luz ele capta. Portanto, ele consegue ver objetos mais distantes e menos brilhantes. E hoje em dia, os telescópios cresceram tanto que nós conseguimos enxergar galáxias a bilhões de anos-luz da Terra. E aquele telescópio que fica no espaço? O Hubble, um prodígio da ciência e da tecnologia. O telescópio espacial Hubble orbita a aproximadamente 600 km de altura
Por isso as imagens que ele capta são livres da interferência da atmosfera. Essa característica o diferencia dos telescópios que ficam em terra. Embora hoje a tecnologia tenha avançado a um ponto em que alguns telescópios terrestres possuem um sistema de ótica ativa, que reduz o efeito da distorção causada pela atmosfera. Posso ver o que está acontecendo no céu? Claro. Olha lá! Pessoal, os astros estão dizendo que seremos excelentes físicos. É verdade, olha lá, ó. Pois eu concordo com você, Jonathan. A física é de fato fascinante. E talvez isso sim faça com que vocês se tornem grandes físicos. Como vimos, os microscópios e telescópios são instrumentos capazes de nos fazer enxergar muito além do limite da visão a olho nu. Esses instrumentos estão avançando mais e mais a cada dia, mas eles não estão sozinhos. Muitos outros equipamentos são utilizados em conjunto para nos ajudar nas observações e análises. Por exemplo, na microscopia são utilizadas também técnicas de fluorescência, pigmentação, detetores de forças elétricas e magnéticas, estereoscopia, entre outros. Junto aos telescópios, usamos inúmeros equipamentos, como os espectrômetros, que são capazes de distinguir as várias componentes das ondas eletromagnéticas captadas. Esses dados podem nos revelar, por exemplo, as substâncias químicas presentes em uma estrela, e também se a estrela está se aproximando ou se afastando da Terra. As noções de micro e macro estão diretamente relacionadas à noção de grandeza. Espero que nosso programa de hoje possa despertar em cada um de vocês questões como: onde estamos no universo? Como relacionar as grandezas micro, da formação da matéria, até as enormes distâncias do universo? Até a próxima!